daria a eternidade. Com grande amor ele comprou a minha alma e prometeu daria a eternidade. Com toda a sobriedade do Espírito Santo, bom dia. É muito bom a gente falar isso como testemunho, né? Estar sóbrio, consciente. Falando coisa com coisa no sentido espiritual. Não estamos variando. Estamos conscientes. Estamos certos. Ou então melhor que eu não estivesse aqui. Se eu estivesse aqui com talvez, pode ser, pode não ser, melhor que eu não estivesse aqui. Mas com todo respeito à fé de cada um, nós damos graças a Deus pela sobriedade que Ele tem nos dado, sobriedade doutrinária, sobriedade espiritual, física também, mental. Dê graças a Deus. Por hoje a irmã ser uma mulher sóbria, um homem sóbrio, um pastor sóbrio, um rapaz, uma moça, uma criança sóbrios. Nessa hora de tantos desvarios que está no mundo, tudo errado, tudo errado, tudo errado. No mundo que o que prevalece hoje é isso. No mundo religioso, estou falando de mundo não religioso. Religião. O que prevalece hoje é isso. Para que fazer certo se pode fazer errado? Para que vestir certo se pode vestir errado? Para o mundo é isso. O certo é errado, o errado é certo. Hoje, certo é ser errado. Hoje, o certo é mentir. Hoje, o certo é ser errado na empresa onde você trabalha. Hoje o certo é ser errado na igreja. Hoje o certo é fazer errado na música. É o certo hoje. E assim em tudo. Mas tu, ser sóbrio. Em tudo, não perde o juízo não. Seja sóbrio. Quando a pessoa perde a sobriedade, ela perde o juízo. Ela bebeu muito, ela se alcoolizou. O homem alcoolizado, bêbado, perde a sobriedade, tira a roupa, faz qualquer coisa. Perdeu a sobriedade, perdeu o juízo, perdeu a razão. Mas tu ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quando a igreja deixou se mover para longe do original, como Adão e Eva, a morte entrou. Página 106, Era de Esmirna. Vamos repetir juntos aí? Quando a igreja deixou se mover para longe do original, como Adão e Eva, a morte entrou. Não há nenhuma força nela. Como não há nenhuma força nela, está acontecendo o quê? Se não pode com eles, una-te a eles. Se não pode com o mundo, una-te ao mundo, senão vai perder o povo. O povo vai embora. Se não pode com o carnaval, faz um carnaval de Jesus também, para segurar os moços. Perdeu a força. Não tem o Espírito Santo para segurar os jovens, tem que fazer carnaval de Jesus na igreja para segurar os jovens. Não tem força mais. Não tem força mais para resistir o mundo, traz o mundo para dentro da igreja. Não tem força mais para sair de Sodoma, traz Sodoma para dentro da igreja. Tem a mensagem do esvaziamento, mas não tem a mensagem do enchimento. Do preenchimento, né? A igreja tornou-se uma monstruosidade. Está falando aqui da Era de Esmirna,
da dispensação de Esmirna, sempre trazendo para o hoje. Ela tornou-se uma monstruosidade porque perdeu a força contra o pecado, contra o mundanismo. No instante em que a igreja moveu-se em direção à forma e à cerimônia, e em direção ao sacerdócio, organizando os ministros em um grupo que decidia a liderança à parte do Espírito Santo e sua palavra, nesse mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer, e conforme adoecia, transformava-se em um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento. Ai, 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 meu Deus. Lá na era de Esmirna, na igreja de Esmirna, lá na Ásia Menor, lá na Turquia. Esmirna. Depois veio para a era de Esmirna, 170, 312. Isso vem vindo, isso vem vindo. E hoje a igreja está muito mais fraca do que foi em qualquer tempo. E nós da mensagem, cuidemos. Vamos nos cuidar. Nós, pregadores desse evangelho, desta mensagem, vamos nos cuidar. Cada um cuide-se. Se cuide. Se cuide, pastor. Se cuide, evangelista. Se cuide, igrejas da mensagem. Se cuide, jovens. No instante em que a igreja... Quem não está gostando de me ouvir repetir já nem me assiste mais não, já não acessa mais, né? O que eu vou fazer? No instante em que a igreja moveu-se em direção à forma, quer dizer, à formalidade e à cerimônia, e em direção ao sacerdócio, organizando os ministros em um grupo que decidia a liderança, a parte do Espírito Santo e sua palavra. Nesse mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer. E conforme adoecia, transformava-se em um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento, a formalidade, a cerimônia, a liturgia. E assim foi. A única arma era o argumento. Tenho falado que não é hora mais de argumento não, gente. Não é hora de argumento mais não. Argumento resolve nada não. Todos os irmãos que estão ouvindo estão regozijando ao ouvir a palavra sendo pregada, não argumentos humanos, particularmente. Isso que faz a gente ser agradecido pelo que Deus tem feito por nós. Nós, a Igreja da Mensagem, não é uma organização, é um organismo, é um corpo. Trabalhamos juntos. Em um companheirismo cristão, juntos, mas sem uma hierarquia entre nós. Entre nós não há hierarquia humana, liderança humana, não. Não existe nenhuma autoridade maior do que o ancião local, cada um em sua igreja, não existe nenhuma autoridade sobre o ancião local. Embora trabalhemos em companheirismo, em comunhão uns com os outros, mas temos a certeza de que a liderança é do Espírito Santo. O Espírito Santo usa homens, mas esses homens não misturam o humano com o que é divino, com o que é espiritual. Entre nós não existe um presidente nacional, presidente estadual, presidente regional, não. Cada igreja é autônoma, cada ancião é autoridade máxima
na sua cidade, na sua igreja, e trabalhamos em companheirismo. Esse quinto de Efésios reúne, sem estarmos intitulando um ao outro, mas o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres são a vestimenta da noiva, são a vestimenta da igreja. O quinto de Efésios se reúne periodicamente para tratar desses assuntos de fundamental importância. Mas essa igreja não podia produzir nada no espírito, pois suas esperanças estavam baseadas sobre programas e não sobre a fé em sua palavra. Eles semearam programa e, portanto, colheram programa. Plantaram dissensão, colheram dissensão. Plantaram divergência, colheram divergências. E essa igreja foi enfraquecendo, adoecendo. Eles semearam perversão e, portanto, colheram filhos pervertidos. E a igreja foi morrendo. Olha aqui que advertência, meus amados irmãos. Altere a Deus e você colherá exatamente o que injetou. O homem devia aprender isso da natureza. O homem deveria aprender isso com a natureza. Ele tem alterado a natureza. E agora a natureza está cobrando. Grandes rios secando e floresta sendo queimada e tantos fenômenos acontecendo. O que é isso? É natureza. Diante da ação do homem, a reação da natureza. Ele tem alterado a natureza. Ele tem injetado suas próprias ideias na natureza e rearranjando as moléculas e etc. Alterando, rearranjando em laboratórios. Tudo híbrido. Soja híbrida, milho híbrido. Isso traz morte. Isso traz tempestade. Planta ventos, como é que não vai colher tempestade? Planta vento, vai colher bonança? Se planta bonança, vai colher vento? Não. Mas o homem tem alterado a natureza. Tem. Ele tem injetado suas próprias ideias na natureza e fazendo arranjos em laboratórios, rearranjando as moléculas. Dividindo os átomos, fazendo bombas atômicas, bombas nucleares. E agora está colhendo uma tempestade. O profeta diz, melhor que não tivesse conseguido dividir um átomo. Mas o fizeram. E conseguiram arranjar e fabricar bombas nucleares, bombas atômicas. E olhe só como tem reproduzido a galinha. A galinha, o frango, virou uma indústria. Ela é altamente reproduzida, que é uma máquina poedeira que põe ovos até se gastar. São as máquinas que chocam, né? Que reproduz até se gastar. Não é boa para alimento, é comida fraca e pobre.
Mas é o altíssimo consumo. Como que vai produzir se não for assim? Como é que vai produzir chocando só a galinha caipira lá na roça? Como é que vai alimentar o mundo todo desse? Assim, a carne, aquela vitela sem hormônio, sem veneno nenhum. Como é que vai? Não, tem que ser confinamento, tem que ser boi precoce. Mas não é boa para alimento e é comida fraca e pobre. Injetam substâncias na carne que comemos e por causa disto, tanta alteração, tanto no homem quanto na mulher. A mulher estreitando os quadris e enlarguecendo os ombros. Os homens estreitando os ombros e enlarguecendo os quadris. Perversão. Híbrido. Coisas injetadas no alimento. E vão enfraquecendo. Aí você traz isso para o espiritual. Tem feito isso com o Evangelho também. Tem levado o Evangelho de Jesus Cristo para os laboratórios denominacionais, para os laboratórios para trabalhar e misturar e hibridizar e fazer novas coisas, novas descobertas. Grandes descobertas. Mas Deus tem reservado para os eleitos, para a sua noiva, o alimento espiritual até entrarmos no arrebatamento. A noiva de Jesus Cristo não precisa dessas coisas híbridas, não. Mas tu, ó noiva de Jesus Cristo, ser sóbria em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isso é para cada um de nós. Isso é individual. Graças a Deus, que o alimento original, puro, original, está guardado na panela dourada que está dentro do Santo dos Santos. O alimento espiritual reservado para até o dia do arrebatamento, sem precisar desses arranjos doutrinários, que vem enfraquecendo e matando a igreja. Mas a noiva nunca será enfraquecida, porque ela está recebendo o alimento original, o alimento puro, reservado, que ficou guardado para todos até a nossa subida, até o fim da nossa jornada. Obrigado pela sua paciência de ouvir tantas repetições. Mas essas repetições é para o seu bem. Olha aqui, eu estou com o livro das Eras, arrancou a capa. Ó. Mas eu não estou querendo pegar outra nova que eu tenho, porque essa já está tão marcadinha, né? Está surrada já, esfolada já, mas é igual a Bíblia mesmo. Essa Bíblia mora aqui no estúdio do culto doméstico. Ela não sai daqui, não. Ela mora aqui, então não corre risco de esquecer a Bíblia, né? Ela fica aqui. Lá no púlpito tem outra, lá em casa tem outra, lá na chácara tem outra, para não esquecer. Eu tenho outros livros das Eras novinho, mas esse aqui até soltou. Mas está tudo marcadinho. Olha o que está aqui na capa. Ó. Quão belamente o Senhor elogia os seus filhos, né? Ele louva e elogia seus filhos. Ele sabe que há fraqueza entre eles, mas ele não reclama disso. O que ele observa são suas finas atitudes espirituais e o seu comportamento. E obrigado por me ouvir, por suportar as repetições. Mas essas repetições são segurança para nós. Fica com Deus, o Senhor já te abençoou e até nos vermos outra vez. Deus tem trabalhado durante toda a história, expressando sua opinião à raça humana para perdoar e amar aqueles que eram detestáveis. Jesus era a expressão completa de amor. Ele foi a primeira e maior representação de amor que já atingiu a terra. E foi desprezado por aqueles que viviam na terra, a quem
Ele amou. Nenhum homem jamais poderia amar como Ele, e nenhum homem foi odiado como Ele foi. Ele podia nos entender sendo Deus. Esta é a razão porque Ele pode amar quando somos indignos de ser amados, porque Ele é Deus e Ele nos entende.